sejam bem-vindos ao meu canal Sami Crochê. Hoje eu venho aqui trazendo para vocês, ó, esse belo suplá. É um suplá super simples, com aquela base que a gente já tá acostumado, que a gente já conhece, né? Eu fiz um jogo que ele vai ter 4 peças. Então, aqui eu tenho 3 peças já prontas. Eu fiz, ó, 9 carreiras nessa cor aqui, que eu acredito que é a cor marsala. Aqui é o fio 6. Max Color, tá? Barroco Max Color na ordem 6 e lilás também. Então, aqui eu usei, ó, 1, 2, 3, 4 carreirinhas no lilás e as outras aqui nessa cor. E aqui, para finalizar e dar um toque, né, um charme na peça, eu usei o fio de polipropileno, que é aquele fio de seda, ó, na cor lilás também. Então, ficou desse modo aqui, ele ficou medindo 39 centímetros de diâmetro, né? Ficou um tamanho super bom, né? Que fica bem adequado. Eu peguei um prato grande aqui, um prato raso, para estar mostrando para vocês como que o prato fica sobre a peça, né? Vou estar mostrando antes de mostrar o material desse passo a passo de hoje, ó. A câmera, naturalmente, ela faz um zoom, tá? Que ela adequa aqui a imagem e olha só como fica. Ele fica certinho na base aqui, ó, do prato. Sobra um pouquinho só nas laterais. E olha só que prato lindo. Vou aproveitar essa dica também, porque eu comprei esse prato avulso, é um prato decorado, né? Veja que ele é bem lindo, até para aproveitar, né, para tirar fotografias e também para poder estar enfeitando aí na hora que a gente for fazer apresentações. Fica bem bonito, né? Então fica a dica. Porque não é necessário você comprar um jogo todo de prato para você ter pratos decorados. Você pode estar comprando aos poucos e comprando pratos avulsos. E aí fazendo sua coleção de pratos muito lindos para poder estar, né, incrementando aí nas fotos de vocês. Então, vamos ao suplá, que ele é super simples. O material que nós vamos usar hoje vai ser a tesoura pro arremate, a agulha 4 milímetros. Perdão que eu balancei a câmera, gente. Ó, é uma sobrinha de fio, a sobrinha de fio que a gente vai fazer o centro da nossa peça, ó. Depois eu vou deixar a numeração na descrição, tá? É uma sobrinha de fio. E essa cor lilás também, ó. Então, esse é o material que a gente vai usar. É super rápido e simples. Para adiantar o nosso passo a passo, eu já tenho uma base pronta aqui. Só estou mostrando, tá? Que depois eu vou estar acrescentando a cor lilás. Só que agora eu vou estar mostrando como eu faço essa base. Como eu inicio, ó, daqui até a ponta. Então, aqui eu vou usar o anel mágico e dentro do anel mágico eu tenho 12 pontos altos separados por uma correntinha cada um. E aí eu sigo fazendo as carreiras, e aqui eu vou fazer 9 carreiras, tá? Essa base aqui é uma base simples de 9 carreiras. Então, vamos ao passo a passo, ok? Aqui, ó, pra gente iniciar, né, a base do nosso suplá, eu vou estar fazendo o anel mágico. Porém, você pode estar fazendo 4 ou 5 correntinhas para você colocar os 12 pontos separados por uma correntinha dentro do seu círculo inicial. Para fazer o anel mágico é super simples, ó. Você segura aqui, laça sobre os dedos, prende aqui, ó. Vai ficar desta forma. Introduzir a agulha aqui, ó. Buscou o fio. Lacei novamente e dei a primeira laçada. Ajusto aqui meu anel mágico e vou subir mais 2 correntinhas. 1, 2. Para o ponto alto, ó, 3 correntinhas equivalem ao ponto alto. Como eu preciso de uma correntinha de separação, eu faço mais uma correntinha, então eu inicio com 4 correntinhas. Vou laçar novamente, introduzo a agulha aqui dentro do anel mágico e busco esse fio. Faço um ponto alto. Uma correntinha, laço novamente, outro ponto alto. Uma correntinha, laço novamente, outro ponto alto. Uma correntinha, laço novamente, introduzo no anel mágico
e faço outro ponto alto. Então, agora nós vamos fazer desta forma aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, tudo sobre o anel mágico. Então, eu vou terminar os meus 12 pontos altos e volto pra gente iniciar a próxima carreira. Aqui, eu terminei os 12 pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó, fiz a correntinha, vou alongar o ponto, para que não solte. Vou pegar essa pontinha do anel mágico aqui, ó, para poder puxar e apertar e fechar esse círculo aqui, ó. Deixar ele bem fechadinho. Então, eu aperto para ficar bem fechadinho, e ele fica desta forma aqui, ó. Agora, o que eu faço? Eu volto no ponto, regulo aqui a laçada, e essa pontinha que tá aqui, eu já vou iniciar o arremate. Então, eu vou fechar minha carreira, ó, sempre contando a primeira, segunda, terceira, ó. Terceira correntinha, eu introduzo a agulha e vou pegar esse fio aqui, ó, e já vou dar a primeira laçada aqui pra fechar, ó, no ponto baixíssimo. Então, aqui eu prendi essa pontinha do fio, pra gente poder fazer o arremate. E agora, vamos iniciar a próxima carreira. Nós vamos iniciar a próxima carreira agora, fazendo 2 pontos altos para cada ponto na base. Então, aqui, ó, eu terminei, né, fechei, e eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Vou laçar novamente, voltar no mesmo ponto de base e fazer outro ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto, ó, eu tenho uma correntinha aqui para pular, então, pulo essa correntinha e venho no próximo ponto. Lacei e introduzi, ó. E vou fazer 2 pontos altos para esse ponto da base. Uma correntinha, venho no próximo ponto. E eu tô prendendo essa pontinha aqui, eu já vou segurando ela e vou prendendo. Faço um ponto alto. O segundo ponto alto. Que agora essa carreira vai ser assim, ó, 2 pontos altos, uma correntinha. E 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Que a primeira foi um ponto alto separado por uma correntinha. Agora, são 2 pontos altos separados por uma correntinha. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ó, vai ficando desta forma. Então, eu vou fazendo assim, vou laçar aqui novamente, fazer uma correntinha e venho no ponto seguinte. Essa pontinha que ficar aqui, não se preocupem que na hora do arremate, nós vamos tirar ela daí, tá bom? Então, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha, laço novamente, venho no ponto seguinte e vou fazendo, né, 2 pontos altos para cada ponto na base. Essa parte aqui, ela é super simples. Uma correntinha, venho no próximo ponto, ó, e vou fazendo 2 pontos altos para cada ponto na base. E vai ficando desta forma aqui, ó. Notem que eu tenho aqui, ó, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Outra correntinha, 2 pontos altos. E isso, ó, por cada ponto da base. E aí, eu vou fazendo até fechar essa carreira. Vou fechar essa carreira pra gente continuar na próxima. Ó, a nossa carreira fica desta forma, ó. Notem que primeira carreira, 12 pontos altos, um ponto separado por uma correntinha, né? Então, fiz 12 pontos separados por uma correntinha. Nesta carreira agora, foram 2 pontos no ponto de base, separados por uma correntinha. E agora, eu cheguei aqui ao final, ó. Vou fazer a correntinha, conto aqui, ó, primeira, segunda, na terceira correntinha aqui desse ponto da carreira anterior, eu puxo, ó, faço ponto baixíssimo. E aí, eu fechei a minha carreira. E ela fica desta forma. E agora, nós vamos fazer carreiras sequenciais. O que que é isso? Nós vamos repetir, ó, fazendo 1, 2, 3 correntinhas, laçamos. Nesse ponto seguinte aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, cada carreira tem um aumento no último ponto da carreira. No caso aqui, ó, nós fizemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No primeiro, eu faço um ponto alto para o ponto de base. E no segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora, eu tenho 3 pontos altos. E nesses 3 pontos altos, agora, eu faço uma correntinha, venho, ó, no bloquinho seguinte aqui, eu faço um ponto alto para o ponto da base. E no segundo, eu vou fazer 2 pontos altos para esse ponto de base.
Então, ó, pra gente entender que nós temos uma sequência, olha só como é. A primeira carreira eu tive um ponto. Na segunda carreira, 2 pontos para o ponto de base. E agora, na terceira carreira, eu vou ter 3 pontos separados por uma correntinha. Então, eu vou sequenciar o porquê? Porque primeiro, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e assim vai seguido, ó, 4, 5, 6. Eu vou estar mostrando aqui, quer ver como que é essa sequência? Olha só. A primeira carreira aqui, eu tenho 1 ponto para cada ponto de base aqui, né? Que é o início. Depois, eu tenho 2, ó, para cada ponto de base, separados por uma correntinha. Aí, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 8 pontos. Porque aqui, ó, notem que eu cheguei aqui, eu tenho 2, 4, 6, 8 pontos. Porque aqui eu tenho 8 carreiras que eu vou fazendo normalmente como a gente iniciou. Sempre com aumento no final. Essa última carreira aqui, ó, ela é toda em ponto alto. Então, é a sequência. A gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras, normalmente, sempre com aumento no último ponto. Separados por uma correntinha, até chegar a 8 pontos. Quando eu for fazer a 9ª carreira, é 1 ponto alto para cada ponto de base normal, com meu aumento normal. E onde é a correntinha, eu faço um ponto alto, ó. Aqui agora eu vou fazer o ponto alto onde é a correntinha. Então, vou seguir fechando, fazendo todos o ponto alto. Então, eu vou estar mostrando, porque a gente vai continuar dessa peça, né? Eu só tava querendo que vocês prestassem atenção aqui na sequência, que a gente começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegando na carreira de 8 pontos altos, aí eu faço uma carreira fechada, que onde tem, ó, onde tem essa correntinha aqui, ó. Essa correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Quando chegar na 9ª carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chegar aqui na 9ª, onde é a correntinha, eu faço ponto alto para poder fechar. E essa carreira fica todinha no ponto alto, ok? Para agora, a gente tá pegando e seguindo. Eu vou só mostrar aqui, ó. Eu vou terminar essa carreira, fazer uma correntinha, aí eu faço, ó, um ponto alto para cada um de base. No segundo, eu faço 2, ó, 1 e 2. Faço uma correntinha. Normalmente, eu vou seguindo, ó, um ponto alto e 2 no segundo. Só para ficar claro, para vocês entenderem, tá bom? Principalmente quem é iniciante, porque a galera que já tá habituada a fazer o crochê já sabe do que eu tô falando aqui. Que a gente tem uma sequência, né, que vai do 1 até o 8. Então, aqui uma correntinha, faço um ponto alto para cada um na base, 2 para cada ponto de base aqui agora, uma correntinha e 2 pontos aqui no ponto seguinte, só para ficar bem claro, tá bom? Eu vou terminar essa carreira e depois fazer uma de ponto fechado para ficar claro, principalmente para quem é iniciante. Aqui, ó, terminei esta carreira, né? Vou estar fechando, eu já fiz a correntinha, 1, 2 na terceira, ó. Eu introduzo a agulha, busco esse fio e fecho. Então, agora eu vou fazer uma carreira toda em ponto fechado, só para mostrar, principalmente para quem é iniciante, como a gente faz, ó. Vamos supor que você chegou aqui na 8ª carreira já. Chegou na 8ª e você vai fechar toda com ponto alto. Então, eu vou subir 1, 2, 3, lacei, venho no ponto seguinte aqui, ó, faço um ponto alto. E nesse terceiro aqui agora, eu vou fazer 2 pontos altos, ó, 1 e 2. Porque o aumento eu mantenho normalmente, eu não vou mudar, eu vou seguir a sequência normal. E aí, ó, onde é a correntinha, eu faço um ponto alto. Quando a gente vai fechar, a gente faz assim, ó, desse jeito. Então, eu vou seguir fazendo os pontos normalmente, chego onde é o aumento, eu faço aumento, e onde é a correntinha, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu faço meu aumento, e aqui eu faço ponto alto.
Por que que eu tô mostrando assim? Porque eu já tenho essa base pronta. Então, é só para mostrar, principalmente para quem é iniciante, como a gente faz a carreira de ponto alto, que fecha o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos à base que tá pronta agora para adiantar aqui. Ó, essa base aqui, ela tem 8. 8 carreiras feitas normalmente. Nós vamos aumentando sempre no último ponto, separados por uma correntinha. Pode ver que fica sempre igual aqui. Quando eu cheguei na 9ª carreira, é que eu fiz esse processo que eu acabei de mostrar. Um ponto alto para cada ponto na base. Quando chegou no aumento, eu fiz o aumento. E onde era a correntinha, eu fiz um ponto alto. Essa é a única diferença que tem nesta carreira aqui. Porque agora nós vamos trocar o fio, né? E vamos usar o fio lilás. Eu espero que tenha ficado bem explicado essa base, porque ela é super simples e fácil de fazer, né? Se tiver alguma dúvida ou quem for iniciante encontrar aí algum problema, deixa nos comentários, tá? Mas eu acredito que eu expliquei direitinho. Então, a nossa base aqui, ela tem 9 carreiras, sendo 8 normalmente e a última fechada. Por quê? Porque eu sigo fazendo um ponto para cada ponto de base, chego no aumento, eu faço o aumento, e onde era essa correntinha aqui, ó, eu faço um ponto alto para fechar. Então, ela fica todinha em ponto alto. Agora, vamos trocar o fio. Agora, nós vamos usar o fio lilás, tá? Para poder fazer a segunda parte do nosso trabalho. Então, tá aqui o fio. A gente pode iniciar de onde a gente queira. Aqui, ó, é onde ficou a pontinha desse fio aqui que eu usei. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho no bloquinho aqui, ó, anterior ao bloquinho que eu fechei a carreira. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, nesse ponto do bloquinho, pego o meu fio, vou laçar ele e vou passar ele aqui, ó, eu busco esse fio. Deixei uma ponta aqui, ó, que é a ponta que eu vou começar a prender o fio. Então, como eu faço? Geralmente, eu não dou nozinho. Eu vou laçar a primeira laçada, volto esse fio pra cá, laço a segunda, volto esse fio pra cá e laço a terceira. Que aqui, ó, é uma forma de eu estar prendendo o meu fio e não vou ter problema depois na hora de arrematar. Não tem perigo de soltar. E agora, eu vou estar fazendo mais uma carreira de ponto fechado. Então, eu vou laçar aqui agora, ó, um ponto alto para cada ponto de base, normalmente, ó. Um ponto alto para cada ponto na base. Vou continuar aqui com vocês, fazendo um ponto alto para cada ponto na base. E assim eu sigo. Quando eu chegar no aumento, eu vou fazer aumento normal. Ó, cheguei no aumento aqui, ó. 2 pontos altos para cada um na base. Então, ó, para esse da base, eu faço 2. Então, notem que o bloquinho, ele continua igual. Um ponto alto para cada um de base, e quando chegar no aumento, eu faço aumento. Onde era correntinha, eu faço o ponto alto, ó. Então, eu sigo, só essa é a diferença. Como aqui é emenda, ó, é um pouco difícil para você introduzir a agulha, mas não é impossível. Você dá uma apertadinha e já puxou o fio, tá vendo? Olha como fica. Para não ter nenhuma diferença. E a gente segue normalmente um ponto alto para cada um na base. Lembrando que eu vou fazer 2 carreiras nessa cor, então eu tô fazendo a primeira. Ó, lacei. E aqui eu já tô arrematando também a ponta do fio que eu deixei aqui sobrando. Então, eu já vou prendendo, ó. Cada laçada aqui eu já prendi ele. E se ficar uma pontinha, depois a gente corta, não tem nenhum tipo de problema. Cheguei no aumento, faço o aumento normalmente. Então, só para que não reste dúvida, eu fiz um ponto alto para cada um de base. Quando chega no último, eu faço o ponto alto, né? Ó, 2 pontos altos pro mesmo de base, que é o aumento. E aqui onde era a correntinha, ó, eu faço o ponto alto. Aqui vai sobrar uma pontinha, que é a pontinha do fio que eu já tinha deixado sobrando. Então, vou até puxar pra cá, pra depois a gente arrematar, tá? Só que não tem problema. Aí, eu lacei aqui e vou seguindo. Não tem mistério. Um ponto alto para cada um na base.
Quando chegar no aumento, eu faço aumento. E aí, eu sigo fazendo, ó. Um ponto alto para cada um de base. E assim, a gente vai fazendo. Vou fazer só mais um aqui, até chegar no aumento, para eu terminar esta carreira. Então, eu faço aqui, ó. Um ponto alto para cada um de base. Cheguei no meu aumento, eu faço o aumento normalmente, 2 pontos para o ponto de base. E onde era correntinha, eu faço o ponto alto normalmente também. Então, ele fica desse jeito aqui, ó. Vai ficar assim. E olha como ele fica bonito. Viu? Então, eu vou terminar essa carreira e volto pra gente iniciar a próxima, que será igual também, tá? Não vai ter nenhum tipo de diferença. Aqui, ó, cheguei ao final da carreira, toda em ponto fechado também, né? Na cor lilás. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo, fazendo um ponto alto para cada um de base, tá? Então, aqui, ó, principalmente para quem é iniciante, eu vou estar fechando a carreira e iniciando, só para que não fique a dúvida. Então, eu tenho a primeira correntinha, a segunda, na terceira, ó, eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fechar com ponto baixíssimo aqui. E essa pontinha aqui, a gente continua arrematando ela. Então, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Lacei, venho no ponto seguinte, segurando essa pontinha, ó, e vou prendendo aqui. E vou fazendo um ponto alto para cada um de base, sem nenhum tipo de problema. Se ficar uma pontinha, depois a gente corta e fazemos o nosso arremate. Então, aqui, ó, não tem mistério, tá? Só para ficar claro, um ponto alto para cada um de base. E quando chega no aumento, a gente faz o aumento normalmente. Então, essa carreira, como ela é igual à anterior, não muda nada, eu vou estar encerrando ela aqui e volto pra gente fazer outra carreira, né? Antes da carreira do final. Porque aqui a gente já tá quase finalizando. Falta apenas 2 carreiras na cor lilás. Então, eu vou fechar essa carreira e já volto pra gente iniciar a próxima. Aqui, ó, cheguei ao final da carreira novamente. Agora, nós vamos fazer a penúltima carreira do trabalho. Então, vou estar fechando aqui, ó, lembrando que essas 3 carreiras aqui foram todas de ponto fechado, né? Eu fiz nessa cor aqui, ó, a última carreira no ponto fechado e 2 no lilás no ponto fechado. Agora, nós vamos fechar essa carreira. Normalmente, ó, aqui eu cheguei, ó, ao final, né, faço o ponto alto aqui. E vou fechar aqui, ó, 1, 2 na terceira correntinha. Pronto, aqui eu fecho. Agora, para nós fazermos a próxima carreira, nós vamos subir normalmente, 1, 2, 3. Fazer um ponto alto aqui para cada ponto de base, ó, 2 e 3. Então, agora eu fiz assim, ó, 3 pontos altos, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos na base, pulo o primeiro, o segundo no terceiro, eu faço ponto alto. Outro ponto alto. E outro ponto alto. Essa carreira agora vai ser assim, ó, 3 pontos altos para cada um da base e 3 correntinhas, 1, 2, 3. Pulando 2 na base aqui, ó, pulo o primeiro, o segundo no terceiro, eu laço, faço meu ponto alto normalmente, o próximo ponto alto e o próximo também. Então, eu vou ter grupinhos aqui de 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 na base, faço novamente. Então, aqui é só uma repetição, eu vou fazer um ponto alto para cada um na base. E 3 correntinhas, 1, 2, 3. Lacei novamente, pulo 2 na base, ó. E vou seguir fazendo desta forma. Então, essa carreira aqui também, ela é super simples. Um ponto alto para cada um na base. 3 correntinhas. Pulo 2 na base. No terceiro, eu faço um ponto alto para cada um na base de novo, até ter o grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, essa carreira, a base dela é essa. 3 pontos altos, 3 correntinhas, pulando 2 de base.
Então, eu pulo sempre 2 na base com 3 correntinhas. Vou fazer novamente para que não reste dúvidas. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 na base. O primeiro, o segundo. No terceiro, ó, eu faço ponto alto, próximo ponto alto e mais um ponto alto. Porque os meus grupinhos é de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas, pulando 2 de base. Vou terminar essa carreira e volto pra gente fazer a parte final do nosso trabalho. Ó, aqui, cheguei ao final desta carreira. Notem que nós fomos pulando, né, 2 pontos na base, fazendo 3 correntinhas e o bloquinho com 3 pontos altos. Quando a gente chega aqui no final, sobra apenas um ponto alto. Mas eu vou fazer, ó, 1, 2 correntinhas, 3 correntinhas. Faço as mesmas correntinhas e fecho aqui normalmente, ó. Porque isso não influi de forma nenhuma no nosso trabalho, porque eu preciso desse espaço aqui, ó, tá? Então, agora, o que eu faço? Eu vou caminhar pro ponto do meio, eu caminho. Quando eu chego aqui no ponto do meio, agora eu faço uma correntinha apenas e venho pro nosso espacinho seguinte aqui, ó. Dentro desse espacinho seguinte, eu vou fazer 6 pontos altos. Peraí, deixa eu fazer de novo, que ele ficou muito solto. Fazer novamente. Ó, fazer um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4 pontos altos. 5 pontos altos. E 6 pontos altos. Então, nesse bloquinho agora, a gente vai fazer, ó, 6 pontos altos. No ponto do meio, fazer um ponto baixo. E já venho pro espacinho seguinte. Repito tudo novamente, 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. No ponto do meio aqui, ó, um ponto baixo. E venho para o espacinho seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no ponto do meio, faço ponto baixo. E vai ficando desta forma aqui, ó. Assim que fica essa carreira que a gente tá fazendo agora. Que é a carreira praticamente final do trabalho, né? Que depois eu vou passar só uma carreira de ponto baixo no fio de polipropileno, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, aqui eu vou repetir novamente. Eu venho no espacinho seguinte, faço um ponto, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, dentro do espacinho, eu sempre vou estar fazendo 6 pontos altos. No ponto do meio do nosso bloquinho aqui de 3 pontos, eu faço ponto baixo. E assim eu sigo fazendo por toda a volta do nosso suplá. Aqui, ó, cheguei ao final desta carreira e vamos fazer o fechamento. Então, quando a gente iniciou essa carreira, eu iniciei com ponto baixo. Bem aqui, ó, no meio do bloquinho. Então, agora eu introduzo a agulha aqui nesse ponto baixo, busco esse fio e faço ponto baixíssimo aqui, ó, pra fechar essa carreira. Agora, eu vou estar cortando esse fio, não precisa ser um fio muito longo, tá? Vou cortar aqui, ó, pra poder fazer o arremate. Antes da gente usar o fio de polipropileno, que só pra fazer, né, um charme na peça. Eu não sei se eu havia falado pra vocês, mas eu vou mostrar de novo, porque eu usei o fio de polipropileno bem aqui na pontinha. Então, aqui, ó, eu só vou puxar esse fio todo, vou introduzir a agulha novamente e puxar ela para o lado avesso. Então, eu pego e puxo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui novamente e vou puxar esse fio. Com calma, isso, puxei, ó. Agora, fica certinho aqui.
A gente só dá aquela arrumadinha e pronto. Agora, vamos virar o trabalho e vamos fazer, né, o arremate. Então, eu gosto sempre de pegar uma agulha de espessura menor. Então, aqui eu peguei a agulha 3,5 milímetros, que eu estava usando a 4 milímetros. Então, eu introduzo a agulha aqui, busco esse fio, dou mais uma laçada aqui, ó, só para prender o fio, ajusto. E agora, eu vou trazer para dentro desse leque esse fio, ó. Que aí, eu prendo ele aqui e faço meu arremate. Lembrando, gente, o arremate é muito pessoal, né? Arremate é uma coisa que cada um tem a sua maneira de fazer. Geralmente, eu passo assim, ó. Passei, dou aquela ajeitada, né? E aqui agora, ó, antes de puxar pro restante do leque, eu vou abrir esse fio. Que como eles são 6 fios, eu coloco 3 para cada lado. Vou introduzir a agulha aqui, ó, no meio, para poder dar um nozinho aqui e prender, ó. Então, eu puxo aqui e vou prender, que fica por dentro do leque. Fica praticamente invisível. Aí, eu dou o primeiro laço sem apertar muito e o segundo eu aperto. Pronto. E agora, eu vou introduzir a agulha aqui no restante do leque, ó, com calma. E vou puxar para poder arrematar aqui, ó. Só passar aqui. Como eu abri as fibrinhas, aí ele fica meio soltinho. Mas é só arrumar, pronto, ó. E agora, eu corto esse excesso que sobrou aqui. E vamos usar o fio de polipropileno, né? Eu não tenho muito hábito de usar o fio de polipropileno, mas eu usei e gostei, né? Foi uma experiência que pra mim foi bem agradável, ó. Notem que a peça tá pronta. Essa peça tem 39 centímetros de diâmetro. E ela fica desta forma aqui, tá? Certinha, ó. Certinha, certinha. Pronto. Bem certinha sobre a mesa. Agora, nós vamos usar, ó, o fio de polipropileno. Não sei se eu já havia mostrado pra vocês como eu fiz, mas ela é um detalhe aqui na peça. Dá pra ver aqui, ó, bem na pontinha. Eu faço uma carreira todinha de ponto baixo, usando o fio de polipropileno, que ele é na cor lilás, ó. Eu acho que daqui dá pra ver melhor. Dá pra ver o brilho, tá? Então, vamos usar o fio e terminar o nosso trabalho. Então, vou pegar o fio, ele tá aqui, ó. Tô usando esse fio, o fio princesa, tá nessa cor aqui. Então, eu vou tá usando. Colocar o cone aqui dentro do potinho. Eu sempre, gente, uso um potinho pra dar base aqui, pra evitar, né, do cone sair rolando pela casa. Porque sabe quem usa assim, né? A gente tem que fazer as nossas estratégias. Senão já viu. Ó, pra iniciar, eu vou pegar o fio. Posso vir aqui, ó, bem no meio onde tem o ponto baixo. Aqui onde eu tenho ponto baixo, eu vou buscar esse fio. Deixa eu introduzir aqui no ponto baixo. Busco esse fio. Só que eu deixo sobrando também aqui, ó, um pedaço considerável para a hora do arremate. Então, eu deixo aqui essa ponta pro lado de cá. E vou dar a minha laçada. Deixa eu passar pra cá. E dou a minha primeira laçada. Dou uma ajustadinha. E dou mais um pontinho aqui, ó, mais uma correntinha. Venho pro ponto seguinte. E assim eu vou seguindo agora, o ponto baixo para cada ponto de base. Sem apertar muito, tá? Eu deixo ele meio soltinho, mas não tão solto. Pra você ir fazendo aí, adequando a sua peça, ó. Eu vou fazendo e ele vai ficando assim. Sem apertar demais e sem deixar tão largo. Eu tô usando a agulha 3,5 milímetros, tá? Com o fio de seda. E fazendo um ponto para cada ponto de base. Quando eu chego no ponto baixo aqui, ó, faço também um de cada lado dele aqui, ó. E sigo fazendo. Sem apertar muito, é só realmente para dar um charme na peça.
E é opcional também, se você não querer usar o fio, não for do seu hábito, pode deixar sem, viu? Que fica lindo do mesmo jeito. Aqui eu coloquei porque ficou um charme, eu gostei. Então, eu vou fazendo, ó, um ponto baixo para cada ponto na minha base aqui. E sigo fazendo, e vai ficando assim, ó. Olha como que vai ficando. Que gracinha que fica, ó. Fica uma graça, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Olha como fica legal. Aí, eu vou estar terminando essa carreira pra gente fazer o arremate e a nossa peça está pronta. Gente, olha aqui, ó, cheguei ao final da carreira, olha como fica legal, como dá um charme na peça, o fio de seda. Então, aqui, ó, como esse fio, né, ele escorrega assim, né, ele escorrega um pouquinho, então você tem que ter um cuidado para estar trabalhando com ele, senão acaba que você perde, né, o jeito e ele sai escorregando pela agulha. Mas eu consegui fazer e eu gostei do resultado. Então, aqui, ó, cheguei ao final, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, para poder eu arrematar. E aqui tem aquela ponta inicial, pra gente poder laçar e fechar. Então, aqui, ó, eu vou cortar. Como eu tenho o leque, eu vou conseguir esconder esse fio aqui sem precisar me preocupar com a pontinha dele, né? Precisar, assim, aquecer pra ele não desfiar. Ele não desfia, eu reparei, eu usando uma agulha numa espessura maior. Porque eu já tentei usar ele pra fazer barradinho de pano de prato e eu encontrei um pouquinho de dificuldade, né? Eu desfiei um pouquinho por conta da agulha. Mas eu vi que com a agulha de espessura maior, pelo menos pra mim, né? Foi mais agradável e mais, vamos dizer assim, confortável. Mas isso varia, né, de pessoa para pessoa. E deixando bem claro, se você não tiver, né, não queira usar o fio, você pode deixar só natural mesmo o seu suplá, que ele fica lindo da mesma maneira. Então, aqui, olha só como eu vou fazer esse arremate. Eu vou pegar aqui e vou estar dando um nozinho, ó, nessas duas pontas, porque eu já deixei de propósito mesmo, ó. Aí, eu laço de novo. E vou apertar bem apertado aqui, ó. Tá preso. Agora, eu vou pegar aqui uma agulha de espessura menor pra poder caminhar com esse fio pra dentro do leque. Que é onde a gente esconde, né, o fio. Tô pegando uma agulha de 3 milímetros, tá, ó. Que ela é mais fininha, então eu vou passar aqui dentro essas duas pontinhas pra poder caminhar aqui, ó. Já passei pra cá. E aí, eu pego esse leque que tá aqui e vou caminhar também esses fios pra cá, ó. Ó, ele veio com facilidade. Mesmo que ele desfie um pouquinho na ponta, não se preocupe, porque ele já tá preso, tá amarrado ali. Então, agora é só cortar esse excesso. Ó, eu corto o excesso. E dou aquela ajustada básica aqui, ó. Ai, perdão que eu balancei um pouquinho a câmera. Então, ó, fica assim, ó. Desse jeito. Eu gostei demais do resultado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. O nome desse suplá aqui é suplá de crochê orquídea. Por conta da cor, ó, ficou uma cor muito linda, né? E ficou maravilhoso. Ele fica perfeito, gente. Certinho, certinho, certinho. E eu fiz um jogo com 4 peças. Então, aqui, ó, eu tenho as 4 peças dele. Ficou com 39 centímetros de diâmetro. Olha só que lindo que ele fica. E eu achei também que essa cor aqui super combinou, né? Deixem aí nos comentários pra mim o que vocês acharam da união dessas cores e também de eu ter usado aqui esse detalhe no fio de polipropileno, né? Gostaria muito de saber se vocês gostaram da ideia ou se vocês não usariam, né? Porque tem muita polêmica aí sobre esse fio. E ele ficou muito lindo. Eu vou pegar a balança só pra gente ver quanto que foi de fio numa dessas peças, porque o tamanho é igual, eles ficaram todos com 39 centímetros de diâmetro.
Então, eu vou estar pegando a balança só pra gente ver o quanto foi de fio, mas é pouco, viu? Bem pouco mesmo, é uma peça bem simples e rápida de fazer. Então, agora vamos ver quanto que ficou pesando, né, a nossa peça aqui do nosso suplá orquídea. Vamos ver se ficou... Deixa eu dobrar aqui mais. Olha só, 133 gramas de barbante, bem pouquinho, ó. Pouquinho barbante que foi nessa peça. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa sugestão de suplá. Um suplá super básico, simples, fácil de ser confeccionado e que fica super lindo. E ainda com esse toque aqui do fio de polipropileno, né? Deixem depois pra mim nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês, né, gostaram também da união das cores, ó. Eu amei, adorei, né? E a experiência com fio de polipropileno foi uma experiência legal também, gostei, viu? Então, eu super indico aí, fica a dica. E se vocês gostaram, deixem nos comentários, né? E se você for novo aqui ou nova, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade no canal. Agradecendo sempre a todos que me acompanham, todos que estão sempre comigo. Gratidão. Até o próximo vídeo e tchau. Fiquem com Deus.